valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Está anotado em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal e ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovar-se suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recanto sagrado da consciência. Apenas conhecido pelo aprendiz na solidariedade indefassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os duplos ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar,
Aliás, estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.358 edições. E aí vocês devem estar perguntando, querido ouvinte, por que eu interrompi? Graças ao nosso amigo Eno, de Manacapuru, no Amazonas. Ele disse: olha, Douglas, às vezes há inconvenientes, então não coloque ininterruptamente. Eu digo, tá certo, porque às vezes dá bug, né, nos sistemas eletrônicos. Então ele diz assim, para ficar mais elegante, diga só 25 anos. Obrigado, meu querido amigo Eno, de Manacapuru, Amazonas, ouvinte que está sempre ligado, antenado aqui pela Rádio Clube do Pará, no programa Espírita Terceira Chamada. E o programa Espírita Terceira Chamada, ele tem esse objetivo sim, de aprender sempre também com você, ouvinte, porque a doutrina espírita é a ciência que nos faz nos aproximar muito mais uns dos outros, porque fazemos parte de uma grande família. Devemos entender Deus, conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte deste grande contexto. E alguns temas aqui desenvolvidos no Terceira Chamada é graças a essa integração entre nós e você, querido ouvinte, porque o mundo está acontecendo. A doutrina espírita, sinalizamos sempre, é aquela ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Então fique ligado conosco até o final desta edição. E vamos à nossa primeira curiosidade. Ciência, você precisa saber. Aliás, sinalizamos 8 bilhões de pessoas. Qualidade de vida aumentou. Por quê? Porque a ciência vem descobrindo algumas dificuldades do ser humano e trabalhar essas dificuldades para que sejam superadas. O nosso corpo humano não está totalmente desbravado, tem mais coisa a ser descoberta, mas já conseguiram descobrir algo. O quê? Pururese. Você não sabe o que é pururese? Vamos já explicar. 21% das pessoas sofrem de parurese, não é pururese, é parurese, que é um transtorno psicológico em que o indivíduo não consegue urinar na presença real ou imaginária de outras pessoas. O que me chamou a atenção desse assunto, desse transtorno, é que ele é um problema psicológico. Então tem solução. Se você buscar o especialista, tem solução. Você que sofre de pururese, às vezes dá aquela vontade de urinar, daí eu vejo tantas pessoas e não consigo. Vá buscar ajuda que tem solução. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia de Bonatti, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância, para que possamos reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. O endereço eletrônico da DEPA é esse: ad-pa
Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da boa informação. E os nossos expositores, como eu falei, eles fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas, e os cartazes, eles ficam nas nossas plataformas digitais. No próximo dia 15 agora, dia 15, quinta-feira, eu estarei no Centro Espírita Amor a Maria, que fica na Cremação. O Amor a Maria fica na Cremação. Passagem São Silvestre, 21-28, entre Alcino Cacela e 9 de janeiro. Às 9 horas, estarei fazendo uma palestra espírita lá. Tema: a felicidade não é deste mundo. Será mesmo? Vá lá para conferir. 9 horas da manhã. Nonato França, no dia 16, uma sexta-feira, estará na Associação Espírita Boa Vontade, que fica localizado na Avenida Governador José Malcher, 2642, entre a José Bonifácio e a Castelo Branco, às 17 horas. Palestra pública na Associação Espírita Boa Vontade, às 17 horas da sexta-feira. E no sábado, dia 17, eu estarei na Casa Apométrica no Amor de Jesus e Maria, que fica localizada na rodovia Mário Covas, conjunto Vale Verde, Rua B, casa número 9, Ananindeua, Pará. A palestra lá na Casa Apométrica, no sábado, é às 8 horas da manhã, já tem gente por lá. E você que vai para Bucólica, Ilha de Mosqueiro, passar o final de semana, não deixe de visitar as instituições espíritas de Mosqueiro. Inclusive, na sexta-feira, o Centro Espírita A Caminho da Luz, ele realiza palestra pública sempre às 19 horas da sexta-feira. E o A Caminho da Luz fica localizado à Travessa Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e a Comandante Ernesto. E no sábado, a Casa de Estevão, que é um centro espírita, localizado no ramal DNR, passagem Jade Barbalho 79, tem palestra pública aos sábados, às 19 horas. E você que vai a Salinópolis, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz, localizado na Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, ali no Trevo do Atalaia, a 200 metros. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. Então você que é acostumado a viajar, a passear, não deixe de visitar essas instituições em localidades. A última podemos sinalizar também, o Centro Espírita Ceareiros da Luz, em Vigia de Nazaré, localizado na Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro. Atividades segunda, terça e aos sábados, sempre às 19 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. Detalhe: não deixe de curtir e compartilhar também, porque lá tem palestras espíritas, muito assunto interessante que nós tratamos lá. Aliás, eu vou abrir um espaço aqui também para Márcia Libonati falar que na Feira Panamazônica, agora no mês de agosto, ela vai relançar o seu livro, né? Apagando Memórias, né? Márcia Libonati, quando é que vai ser? Positivo, Douglas, positivo. Eu estou muito feliz. Vai ser dia 19 de agosto, das 18h30 às 20h30, na editora Pacatatu. A Márcia Libonati vai estar relançando o livro Apagando Memórias, que está falando, gente, da minha história de Roma, uma situação maravilhosa que eu vivi e aprendi muito. Muito bem. Estão convidados. Beleza, então nós vamos também fortalecer na próxima edição, a Feira Panamazônica. Márcia Libonati, também uma das expositoras da ADEPA, e trazendo também a sua história através deste livro. Quer conhecer a Márcia? Vá fazer uma visita lá
no estande da editora Pacatatu, na Feira Pan-Amazônica. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se liga agora no sucesso. Ele, o rei Roberto Carlos, Luz Divina. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz divina. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. É claro que é Jesus. Essa luz divina. É claro que é Jesus. É claro que é.
E vamos de curiosidade. Internet encurtou os relacionamentos. Passamos a conhecer outros países, o que os outros países podem colaborar também para que o mundo torne-se um lugar maravilhoso de se viver. Você sabia que a Noruega permite que alunos de qualquer parte do mundo cursem suas universidades públicas sem nenhum custo? Você aí que gosta de intercâmbio, quer estudar fora do Brasil? Então comece a procurar o governo norueguês e procure saber como você pode estudar nas universidades públicas de lá, sem custo nenhum. Terceira chamada é informação, porque nós queremos que você esteja sempre em dia com a sua qualidade de vida e o seu modo feliz de viver. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Procure conhecer o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre. Quando fazem isso com você, quando dói ouvir palavras duras, ter ingratidão, feridas proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 4 de agosto de 2024. Risco de febre do Oropox é elevado nas Américas. Possível transmissão de gestante para fetos foi um dos critérios. Autor, Agência Brasil. Para especialistas, a verdadeira trajetória da doença ainda é desconhecida. A Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, braço da Organização Mundial de Saúde nas Américas, emitiu neste sábado, dia 3, um alerta epidemiológico de risco alto para a febre do Oropox no continente. De acordo com a entidade, a decisão foi tomada em razão de recentes mudanças altamente preocupantes nas características clínicas e epidemiológicas da doença, incluindo o registro de casos em localidades fora das chamadas regiões endêmicas. Outros fatores levados em consideração para a publicação do alerta de nível alto são as 2 mortes por febre de Oropox, confirmadas no interior de São Paulo, e a identificação de uma potencial transmissão vertical do vírus da mãe para o bebê durante a gestação ou parto. A OPAS monitora ainda óbitos fetais e casos de recém-nascidos com anencefalia, que podem estar relacionados à infecção. Reconhecendo que essas observações ainda se encontram em fases iniciais de investigação e que a verdadeira trajetória da doença ainda é desconhecida, o nível de risco para a região foi ampliada para alto, destacou a entidade. Tudo isso baseado nas informações atuais e disponíveis, com um nível de moderação de confiança e com bastante cautela, completou a OPAS. Critério, de acordo com os documentos, os critérios considerados para atualizar o nível de risco regional para a febre do Oropox inclui
risco potencial para a saúde humana. A apresentação clínica do vírus, na maioria dos casos, varia de leve a moderada, com sintomas autolimitados que geralmente se resolve em 7 dias. Apesar das complicações serem raras, casos esporádicos de meningite séptica foram documentadas, mas recentemente 2 casos de mortes associadas ao vírus foram deportadas no Brasil em meio a um surto da doença no país. Essas mortes respondem pelos primeiros casos fatais associados à doença no mundo. Para a decisão, a organização também considerou a transmissão vertical do vírus, que está sob investigação. No dia 12 de julho, o Brasil informou a OPAS sobre potenciais casos de transmissão vertical da febre oropouche e suas consequências. No dia 30 de julho, 5 potenciais casos de transmissão vertical do vírus haviam sido reportados no Brasil, incluindo 4 casos de morte fetal. Márcia Libonati, por que a produção do Terceira Chamada trouxe esta matéria? Muito simples, alertar sobre a saúde física. Quando dá primeiros sinais de febre, buscar socorro, querido ouvinte, porque pode ser que seja algo viral. E como nós estamos sempre sinalizando aqui que a qualidade de vida aumentou, é porque existem pessoas de fato preocupadas com seu bem-estar físico, mental e espiritual. Mas tem uma galera, Márcia, que é teimosa, não procura o médico, e o que acontece? Passa a ser um hospedeiro para certos vírus e bactérias. Então o nosso alerta é para que a doença não se propague. Está acontecendo alguma coisa com o seu corpo, busque o médico, não é verdade, Márcia? Com certeza. Bora lá. É o seguinte, quando a gente começa a pensar coisa ruim, né, Douglas? A gente diminui nossa resistência física, não é isso? Diminuindo a resistência física, a gente atrai coisa ruim, não é isso? E atraindo coisa ruim e diminuindo a resistência física, a gente se torna fisicamente fraco. E aí o vírus vai, pum! E o vírus faz a festa no nosso corpo e na nossa mente. Fazendo a festa dele, ele nos torna mais aptos para nos tornar fisicamente mais frágeis. E mais frágeis a gente adoece mais. E não dando a devida atenção aos nossos cuidados necessários que a gente pode e deve ter, e não ouvindo o que tem que ouvir, a gente acaba vacilando, dando espaço para que a gente fique mais doente. Tornando-se o quê? Um hospedeiro. Exatamente. Gente, inclusive lá sobre o parurese, nós até iniciamos o programa sinalizando isso, que tem coisas que a ciência ainda está descobrindo. Tem doenças aí que nós desconhecemos, às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Como nós podemos colaborar? Ajudando os órgãos públicos, a saúde pública em si. Então veja bem, o que me chamou a atenção é que tem atacado o quê? Mulheres grávidas. Então você, mamãe aí, de primeira viagem, ou então que já está com seu segundo, terceiro filho aí, fique alerta com possíveis quedas aí da sua imunidade. Então sentiu febre, algumas características pode realmente ser essa doença aí. O Brasil já está preocupado com isso. O diário online veio sinalizando que nós devemos ficar atentos com isso. Então, a nossa matéria foi para alertar e colaborar para que a gente extingue logo essa epidemia que está surgindo. Em julho teve umas estatísticas aí, estamos no mês de agosto, mas espero que daqui a setembro, outubro, a nossa informação seja totalmente diferente. Vamos cuidar do corpo,
porque a qualidade de vida aumentou. E fique ligado no Terceira Chamada, que como é um programa espírita, analisa sim essas coisas do corpo de carne. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música Brasas do Forró, Lajeado Molhado. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado, e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado, e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. A minha casa é de taipa e sem reboco, o meu carro não tem roda e nem motor. Abra a porteira desse mundo, meu prezado, deixe passar por ela mais um cantador, que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Lajedo molhado, cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Lajedo molhado, cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado, e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado, e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. A minha casa é de taipa e sem reboco, o meu carro não tem roda e nem motor. Abra a porteira desse mundo, meu prezado, deixo passar por ela mais um cantador, que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Lajedo molhado, cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Lajedo molhado, cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. E vamos a uma curiosidade hoje, só corpo humano, corpo humano. Quando estamos chorando, tendemos a nos lembrar de outros eventos tristes do passado, para chorar mais ainda. Acompanhado do choro, vem o humor deprimido, que nada mais é do que o sentimento de tristeza. Assim como a alegria, a tristeza faz parte da nossa psíquica normal. Inclusive, ela tem um valor adaptativo do ponto de vista evolucionário. Quando estamos tristes, tendemos a nos retrair, e isso faz com que poupemos energia para usá-las no futuro. Geralmente, a pessoa sabe por que está triste, sabe qual é a causa de sua tristeza, e quando o problema acaba, a tristeza vai embora. Isso é autoajuda? Negativo, isso é neurociência. É a ciência desbravando a mente humana, sabedores de que um único neurônio, ele possui várias funções. Nós que comandamos o nosso corpo de carne, nós que devemos fazer as nossas escolhas. E nós, em parte, sabemos o que está acontecendo, como diz aqui o final da nossa curiosidade. Em parte, nós sabemos a causa da tristeza. Resolveu o problema, tudo vai embora e a gente volta ao normal.
Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tem empregados, saiba compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu que está iniciando a sua carreira. Ajude-os o mais que puder e não se arrependerá. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra. Elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 396. Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido, que lhes apresento como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? E eis a resposta dos imortais. Algumas vezes é real. Frequentemente, porém, é uma ilusão contra a qual deve o homem precaver-se, já que pode ser efeito de imaginação superexcitada. E Márcia, tu já ouviste falar nesse ditado popular, a pessoa querer ver varizes em perna de mesa? É engraçado isso, né? Uma amiga minha, Hélida Carolina, eu tava contando uma história de e Hélida, a pessoa quer ver varizes em perna de mesa. Sabe o que significa isso? A ilusão que as pessoas querem criar de um fato. Então, o que o Kardec pergunta? Se aquelas percepções, os sonhos, é real ou é fantasia? Ele diz, não, às vezes é real. Mas frequentemente, olha, ele usa a palavra frequentemente, é a ilusão que você faz de algum acontecimento, nos mostrando e nos atentando para os nossos pensamentos. Nós devemos ter pensamentos os mais lógicos possível, analisar uma imagem, analisar um fato o máximo dentro da realidade possível, porque se você não se deparar e encarar a verdade, automaticamente você vai criar o quê? Ilusões. Você cria. É o mesmo fato. Tem pessoas que criam doenças. Exato. Não tem pessoas que criam doenças? Muito, né? Demais. A depressão é uma delas. A depressão é uma delas. Muito bem abordado isso. Tanto é que já tem um dado científico. No início, algumas coisas não é depressão,
Mas quando você começa a comprar ideias, a criar fantasias, ela vai o quê? Prejudicar o seu corpo de carne. A depressão, ela quando vem para o corpo, é porque você modificou a estrutura molecular do seu corpo. Exato. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. No momento que eu mudo o meu estado mental e mostro isso pro corpo, que isso existe, eu já comprei a ideia. Sim. Né? Eu já comprei a ideia. E fortaleço essa mesma ideia com aquele comportamento insistido nesse pensamento, eu já estou alimentando essa mesma ideia. Aí vem a doença. Pois é. Então veja lá, querido ouvinte, você aí nós pegamos o que sempre o Nonato e o Afonso Mota coloca aí. Lembrando Jesus Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tanto é que já era uma preocupação dos apóstolos lá atrás, inclusive está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29. Sendo nós, pois, gerações de Deus, não havemos de cuidar que a divindade semelhante ao outro, ou a prata, ou a pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Discurso de Paulo em Atenas, no Areópago. Quer dizer, Paulo já alertava que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós criamos, seja ouro, seja prata, seja pedra esculpida em atos artifícios. Mas aí eu quero criar exemplo, transformando para o nosso Tupi-Guarani. Aí eu me lembrei agora do Paulinho Montalvão, que já está na parte espiritual, que dizia: vamos transformar para o Tupi-Guarani. Você querer ver coisas que não existem, querer desenhar fantasias a uma realidade que não existe. Então tenha cuidado com aquilo que você pensa como alma, porque se você criar ilusões, você vai criar perturbações para você. E finalizando a nossa fala, lembramos do nosso querido astrofísico Stephen Hawking. Stephen Hawking tinha uma palavra que ele dizia assim mesmo: a verdade, ela é muito mais deslumbrante de que qualquer fantasia que o homem crie. Então, se você quer ser feliz, viva uma vida real. Olhe a verdade. Tá acontecendo alguma coisa perturbadora? Vamos trabalhar para a solução do problema, porque tudo tem solução. Mas não crie fantasias, porque o problema vai piorar. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Ame Rumo ao Pai. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Jesus te chama, vem colaborar. Creia, o sofrimento vem nos dar capacidade, nos ensinar a fé e a humildade, e como perdoar. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo, e às vezes cai, trabalha, promove o bem
subir rumo ao Pai. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo. Que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Encarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai, de subir rumo ao Pai. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, o último dia. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. O último dia. Aquele era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Naquela manhã sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado. Tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se, pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo, automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado e nem nas olheiras escuras, resultado de noites mal dormidas. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa, que se ofereciam para um beijo de despedida. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família, não estava? Isso não bastava? Entrou no carro e saiu. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia naquele dia sair da empresa. Quem sabe no próximo final de semana. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. Na hora do almoço, pediu à secretária para trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura. A vista embaçou. Lembrou-se do médico advertindo-o alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou ao trabalho. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Saiu para uma reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas pulando os degraus de 2 em 2. Entrou no carro, deu a partida, e quando ia engatar a marcha sentiu de novo o mal-estar. E agora, com a dor forte no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando. O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta,
a claridade da rua, as luzes do teto. Tudo foi sumindo diante de seus olhos, ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha, e uma após outra, todas as pessoas de que mais gostava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo hoje de manhã? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo. A do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era a mais forte. A dor da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração, e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance, queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria, mas não havia mais tempo. Quantas pessoas estão vivendo hoje seu último dia de existência na Terra e não sabem disso? Quantas saem do corpo físico diariamente e deixam muitas coisas por fazer? Certamente os compromissos profissionais, a limpeza da casa, as compras, os pagamentos, outras pessoas farão. Mas as questões afetivas, as coisas do coração, somente cada um pode deixar em dia. Aquela visita a um amigo, o abraço de ternura num familiar querido, um beijo carinhoso na esposa ou esposo, uma palavra atenciosa a alguém que precisa, um tempo a mais para dedicar aos amores. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos viver o mundo real? Relembrando revelações no tempo e no espaço. Não vamos criar fantasias, não vamos. E a oração, ela nos coloca no mundo real. No mundo real das nossas dores, no mundo real das nossas ansiedades, no mundo real daquilo de felicidade que queremos construir. Sabe por quê? A oração nos permite conversar com Deus, o Criador de tudo. E Jesus já sinalizava, está acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê, afinal de contas Ele nos criou. Tem coisas que nós não queremos falar para os familiares, nem para o melhor amigo, mas tem coisa que nos tortura. É a nossa realidade, é a nossa verdade. E a oração, ela é esta oportunidade dessa conversa clara. Deus, está acontecendo isso. Ou eu tomo vergonha na cara ou me reinvente. E aí Deus começa o quê? A conversar com você, a lhe intuir. E o terceira chamada promove esse instante de oração. Porque nós sabemos hoje, neurociência já bateu o martelo, o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E a partir do momento em que eu trabalho essas energias eletromagnéticas, eu me expando. Essas energias, elas saem de dentro de mim e vão ganhar também um espaço, somando com outras tantas pessoas que vibram na mesma frequência. Então nós devemos fazer desse momento da oração a oportunidade sempre de renovar o nosso interior, de renovar o nosso ânimo, porque todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E não estamos só nisso não, tem uma galera que está aumentando a família, a terceira chamada está aumentando. Quem vai participar do momento apoteótico da oração? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, Márcia Libonati. Eu estive esta semana com meu amigo Pedro Paulo Costa, foi assistir a nossa palestra lá no Amigos Fiéis. Ele disse: Douglas, tá tudo bem. Um forte abraço, meu querido amigo. A família Matias, José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, a Jacira, o Nicolas, Nicael e o Tiago, todos no bairro da Sacramenta. O Góis e a Léo
também na Sacramenta, João Renato no conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no conjunto Maguari. Sem deixar de esquecer o meu amigo Augusto também, lá dos Amigos Fiéis. Estavam os dois, o Augusto e o Pedro Paulo, também acompanhando a nossa oração. Manuel Bazani no Tapanã, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, a Deusa e o seu filho Hélio no Guamá, ligado e antenado aqui na Rádio Clube do Pará. Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Heloísa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso, na passagem São José, no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva, lá no conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, Amazonas, e os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como o orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira.
Nos blocos, ela, presente sempre, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações, uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Tem uma, Márcia Libonati. Deus é tudo. Isso, muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.